Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem mais uma vez as suas Bíblias, desta vez em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Nós faremos a leitura de todo este capítulo. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar. Senhor,
Eu peço humildemente a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações de todos que aqui estão e a todos a quem esta mensagem chegar, para que assim, ó Deus, não somente entendam a Tua palavra, mas possam, ó Deus, aplicá-la em seus corações. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje começa um período conhecido como Advento, que são as 4 semanas ou os 4 domingos que antecedem o Natal. O Advento ele é celebrado pela cristandade desde o século IV depois de Cristo. Na Idade Média, na época do Advento, os cristãos eles faziam jejuns, confessavam os seus pecados e nas igrejas eram pregados sermões a respeito da encarnação de Cristo, a respeito do Natal. Na Igreja Católica Romana, o Advento marca o início do ano litúrgico. Em algumas denominações protestantes, como os metodistas, os luteranos e vários batistas, eles também comemoram o Advento. E nessas igrejas são acesas 4 velas. 2 roxas, uma rosa e uma 4ª vela roxa também. E no final de cada domingo do Advento, uma vela é apagada. E quando as 4 velas são apagadas, significa que então o domingo seguinte será o Natal, ou os dias próximos, vai acontecer o Natal. Então o Advento ele é marcado pela espera, pela expectativa, pela espera do Natal. E sinceramente, a maioria de nós não gosta de esperar. A maioria de nós, a maioria dos seres humanos, a maioria das pessoas não gosta de espera. Especialmente na nossa geração pós-moderna, nós queremos as coisas para ontem. A maioria das pessoas não gosta de esperar, por exemplo, o semáforo abrir. Nós ficamos incomodados enquanto a gente fica parado ali no sinal vermelho. Muitos também não gostam de esperar numa fila. Uma fila de supermercado, por exemplo, a gente fica incomodado ali, parece que o tempo não passa. A gente não gosta de esperar também, por exemplo, uma simples resposta no WhatsApp. A gente manda mensagem e a gente quer que a pessoa já responda. A gente não gosta de esperar uma encomenda chegar, a gente se incomoda até em esperar uma pizza chegar. Quando passa de alguns minutos a gente já fica incomodado, porque a gente está com fome, a gente não gosta de esperar. E nós não gostamos de esperar porque nós somos impacientes. Só que uma coisa que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, especialmente lá em Eclesiastes, que existe tempo para tudo. Nós precisamos esperar. Nada vai acontecer na nossa hora, no nosso tempo, do nosso jeito, mas sempre no tempo de Deus. E para que chegue o tempo determinado por Deus para que as coisas aconteçam, nós precisamos esperar. Enquanto nós esperamos, nós exercitamos paciência e fé e aprendemos que o Deus da providência controla todas as coisas. Então, nós sabemos que tudo tem a hora certa para acontecer. Deus não se atrasa. Deus ele realiza as suas obras na hora certa, no ponto certo da história. E por isso nós precisamos aprender a esperar. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Por exemplo, se você gosta de fruta, você sabe que uma fruta saborosa ela tem um tempo certo para amadurecer. Estava conversando com uma pessoa ontem sobre banana. As bananas, se você gosta de banana, a banana amadurecida na hora certa, ela é saborosa. Agora, existem algumas bananas vendidas por aí que são forçadas a amadurecer rapidamente. Se você já comeu uma banana assim, você sabe que não é tão saborosa. Se você gosta de carne, eu sei que muitos de nós aqui gostamos muito de carne, você sabe também que a carne, uma carne assada, ela tem um tempo certo de preparo. Estava conversando ontem a respeito disso, que uma boa costela, nosso irmão Maião aqui, o nosso churrasqueiro Mor, estava falando isso, uma boa costela leva até 7 horas para ser assada lentamente.
aí você pega aquela costela e come ela suculenta, ficou com água na boca, né? Suculenta, gostosa, saudável não, muito gostosa. Agora tenta fazer uma costela no micro-ondas, eu acho que não vai ficar boa. Por isso a gente precisa esperar até para ter uma boa refeição, um alimento saboroso. E os nossos irmãos do passado, eles esperaram ser mais ou menos 4.000 anos. Eles esperaram, os irmãos do Antigo Testamento, eles esperaram o Redentor, o advento, a encarnação de Cristo, a encarnação do Cordeiro. E durante todo esse tempo, Deus ele fez promessas. Ele prometeu que viria ao mundo aquele que resolveria o problema da queda, que aplacaria a ira de Deus causada na queda. E é a respeito dessas promessas que nós queremos conversar com os irmãos a partir de hoje, hoje e também nos próximos 4 domingos, até o domingo dia 25 de dezembro, domingo de Natal. E essa série que começa hoje, nós chamamos de Profecias Natalinas. Nós teremos uma série, a partir de hoje, de 5 sermões, todos eles no Antigo Testamento, e eles vão falar a respeito de algumas das promessas do Natal. Existem muitas no Antigo Testamento, mas nós vamos ver algumas, 5 para ser mais exato. E a primeira delas é conhecida como o proto-evangelho. A primeira menção na palavra de Deus a respeito das boas novas de salvação, que encontra-se aqui em Gênesis capítulo 3, especialmente lá no versículo 15, que a gente vai ver daqui a pouco. Em Gênesis, nos capítulos iniciais de Gênesis, nós vemos a criação de Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas, belas, boas, criou o homem e a mulher para viverem em harmonia com Deus, harmonia um com o outro, harmonia com toda a criação. Eles trabalhavam sim, a gente viu isso na escola dominical hoje, mas o seu trabalho não era pesado, era um trabalho prazeroso. Homem e mulher eram casados e era um casamento perfeito, não havia nenhum tipo de desentendimento, nenhum tipo de mal no casamento. Eles se relacionavam com Deus, era um relacionamento perfeito, porque não havia pecado, ou seja, tudo era maravilhoso. Deus havia dado suprimento para eles, havia dado comida, sustento para eles. Deus colocou eles num lindo jardim e todas as árvores do jardim davam frutos muito saborosos e eles podiam comer de todos eles, exceto um, a árvore que estava no meio do jardim. Esta eles não poderiam comer, esta eles não poderiam se atrever a tomar o fruto e comer, porque havia ali uma promessa de Deus, que no dia que eles comessem daquela árvore, eles certamente morreriam. E quando nós olhamos para Gênesis 3, que é o relato da queda, deixa eu fechar aqui, nós somos tentados a perguntar uma coisa, eu não sei se já passou isso pela sua cabeça, por que Deus permitiu a queda? Não seria mais fácil Deus criar todas as coisas boas e não dar ao homem a possibilidade de ele escolher pecar, de ele escolher, deixa eu arrumar aqui o meu notebook, aí, ele escolher pecar, ele escolher desobedecer? Ou então, já passou pela sua cabeça o seguinte, por que será então porque Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? Se era tudo lindo, maravilhoso, sem a árvore, o homem e a mulher não seriam tentados e não pecariam. Por que Deus fez essas coisas? Bom, meus irmãos, a gente não sabe maiores detalhes sobre isso, mas nós sabemos algumas coisas que a Bíblia nos revela. Nós sabemos, por exemplo, que Deus decretou a queda. A gente tem aprendido isso na escola dominical, a classe dos adultos, a respeito da providência de Deus, que a queda ela não foi apenas uma permissão, Deus não apenas deixou acontecer, mas Deus decretou. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque lá em Efésios capítulo 1, nós lemos que Deus, o Pai,
antes da fundação do mundo, ou seja, antes da queda, antes da criação, Ele escolheu um grupo de pessoas que Ele ia criar. Ele elegeu, Ele escolheu o seu povo, escolheu e adotou essas pessoas como seus filhos. Mas para Ele escolher pessoas para serem salvas do quê? Salvas do pecado, da morte, que foi o que a queda provocou. Então Deus já havia sim planejado e decretado criar em primeiro lugar, segundo lugar a queda, terceiro lugar a redenção, a cruz, e em quarto e último lugar a consumação de todas as coisas, que vai acontecer quando Jesus vier ao mundo pela segunda vez. Então, meus irmãos, o pouco que a Bíblia nos revela a respeito disso é que Deus, Ele não somente permitiu a queda, mas Ele decretou a queda para que a gente pudesse conhecer a sua graça e a sua misericórdia. Sem a queda, a gente não conheceria a cruz, não conheceria o Salvador, porque a gente não necessitaria de salvação. Então Deus, Ele fez isso propositalmente para que a gente pudesse conhecer Cristo, para que o Natal acontecesse. Então, sabendo disso, meus irmãos, eu quero tirar desse texto de Gênesis 3 lições a respeito da queda, a respeito do proto-evangelho. A primeira delas é que Satanás colocou em dúvida a palavra de Deus. Olha lá, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Irmãos, a gente não sabe quando Satanás e os demais demônios caíram. A gente sabe, pelo relato bíblico em Gênesis capítulo 1, que Deus criou todas as coisas boas. Inclusive todos os anjos foram criados bons. Satanás foi criado bom, ele não era Satanás ainda, ele foi criado bom. A Bíblia não nos mostra quando eles foram criados. Eu creio que seja ali em um daqueles 6 dias da criação. Ele também não nos mostra quando que eles caíram. Acredito eu que ali no período de Gênesis 1 e 2, em algum momento eles caíram. E quando Satanás caiu, quando todos os anjos maus, decretados para a queda, caíram, Satanás então ele vem à terra, ele toma uma serpente e ele então chega até a mulher duvidando, colocando em dúvida a palavra de Deus, a promessa de Deus. Interessante, meus irmãos, que Satanás aqui ele deturpa, ele mente. Olha o versículo 1, ele diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não disse isso. Deus não falou para Adão e Eva que eles não podiam comer de toda a árvore do jardim. E Eva sabia disso, tanto que ela responde no versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Meus irmãos, é isso que Satanás faz. Às vezes a palavra de Deus, ela é usada pelo diabo para nos afastar de Deus, para pecarmos contra Deus. Você se lembra que na tentação de Jesus, Satanás usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Satanás ele levou Jesus até um lugar muito alto e falou assim: atira-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito e eles te socorrerão. Às vezes, meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia fora do seu contexto ou escuta mensagens bíblicas, texto bíblico, mas fora do seu contexto, deturpando-se o texto, isso é maldição, isso não é palavra de Deus, mesmo que seja a Escritura citada, mas não é a palavra que sai da boca de Deus, mas é a palavra que sai da boca do diabo.
Por isso que às vezes a gente vê tantos falsos profetas, tantos falsos pregadores, tantas pessoas que ensinam coisas erradas. Eles leem a Bíblia, mas eles explicam de forma errada, porque eles deturpam. Não foi Deus ele não disse para Adão e Eva que eles não podiam comer de nenhuma das árvores. E Eva sabia disso, só da árvore do meio do jardim. Por isso, meus irmãos, a primeira lição que a gente aprende é que nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite, sermos como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que medita na Bíblia dia e noite. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés. A Bíblia, ela ilumina a escuridão do nosso coração. Por isso que é importante você ler a sua Bíblia, você estudar a sua Bíblia, você participar da igreja, dos estudos bíblicos, da escola dominical, dos cultos ao Senhor, conhecer, se aprofundar, se alimentar da Bíblia. Não apenas conhecer algumas partes da Bíblia, não apenas saber algumas porções, mas você se aprofundar nela. Porque, lembre-se, o diabo sabe mais Bíblia do que você e eu. Ele conhece e ele usa para o mal. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós reconhecemos aquilo que é de fato palavra de Deus. E Deus não mente, Deus não nos engana. Mas nós temos uma segunda lição que esse texto nos ensina. É que Satanás, ele prometeu uma vida melhor que a que Deus tinha dado à mulher. Pensem em Eva. Você já pensou em Eva? Como era aquela mulher? Quando Deus formou Eva, tirada da costela de Adão, ela não tinha nome ainda, ela vai receber nome depois, você viu aqui. Quando ele formou a mulher, tirada da costela de Adão, e ele acordou Adão, falou: Adão, acorda aí filho. Adão nunca tinha visto uma mulher antes, ele só via animais, casais de animais, ele dava nome para os animais, e ele não via nenhum ali que fosse idôneo a ele. Ele viu que todos tinham macho e fêmea, e ele ali falou: nenhum se parece comigo, nenhum é como eu, nenhum vai completar a mim. Quando ele olha para a mulher, eu amo esse texto, Gênesis 2, 23, está aí na sua Bíblia, talvez na mesma página. Afinal, esse afinal é maravilhoso. Afinal, apareceu. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Eva era uma mulher linda, linda. A única mulher perfeita que pisou nessa terra. Homens, não existe mulheres perfeitas, existiu uma. Era uma mulher perfeita, boa, porque Deus criou todas as coisas boas. Era uma mulher com um corpo perfeito, com uma mente perfeita, com emoções perfeitas, irmãs, com cabelo perfeito, com tudo perfeito. Eva, além de ser perfeita, ela tinha um marido perfeito. Irmãs, não existem maridos perfeitos também, não existe homem perfeito. Vocês, moças solteiras, estão pensando em casar-se? Não tem homem perfeito. Mas Eva tinha um marido perfeito, um marido santo, um marido que andava com Deus. Eva morava num lugar perfeito. Às vezes você fica preocupado com a sua casa, você tem que limpar, você tem que fazer faxina, você pensa numa reforma, talvez você queira comprar um móvel novo. Eva morava num lugar perfeito. E acima de tudo isso, Eva tinha um relacionamento perfeito com Deus. Eva não pecava. Eva era santa. Santa. E todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia conversar com ela. E com o marido dela. Que coisa maravilhosa, né? Eva tinha tudo. Mas o que Satanás ele fez? O que a serpente fez? Você não tem tudo, Eva. Você precisa de mais. Satanás, ele, através da serpente, ele minou a satisfação da mulher. Versículo 4. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comer do fruto, e se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que a serpente disse? Eva, você não tem tudo? Do que adianta você ter um corpo perfeito, um cabelo lindo, você ter um marido maravilhoso, morar num lugar lindo e maravilhoso, você ter um perfeito relacionamento, um santo relacionamento com Deus, se você não conhece o bem e o mal? Você não quer ser como Deus? Você não quer ser como Deus que conhece o bem e o mal? Aliás, esse foi o pecado de Satanás na sua queda. Ele quis ser como Deus. Satanás, ele aceita a adoração. Quando a gente olha para o livro de Atos e Cornélio, ele vê o apóstolo Pedro, ele se prostra diante de Pedro, e Pedro fala assim: levanta que eu sou homem, não me adore. Mas Satanás, ele quer que os homens o adorem. Você lembra, de novo, a tentação de Cristo? A terceira tentação, Satanás, ele mostra para Cristo todos os reinos do mundo e fala: tudo isso te darei se, na língua grega diz assim, uma única vez você se ajoelhar, se prostrado me adorares, uma vez só. Ali Satanás não queria que Jesus se tornasse um adorador por toda a vida de Satanás, mas me adora uma vez só que já está bom, te dou tudo. E é isso que Satanás promete para o ser humano: eu te dou tudo. Você não tem tudo. Deus não te dá tudo o que você precisa. Nós vimos isso, meus irmãos, nos últimos domingos, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo falando que ele sabia viver tanto honrado quanto humilhado, na escassez como na abundância. Irmãos, o contentamento nos mostra que Deus nos dá tudo o que nós precisamos. E como diz a música do Projeto Sola, Salmo 23, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se Deus não te deu aquilo que você não tem, é porque você não precisa. É porque eu não preciso. Adão e Eva, eles não precisavam conhecer o mal. Mas o diabo, ele vai nos tentar, assim como tentou nossos primeiros pais, dizendo: eu te dou mais, um pouco mais, como diz lá o Leônidas dos 300, um pouco mais, eu posso te dar mais. Irmãos, claro que Deus, na sua palavra, não está nos ensinando a sermos acomodados. Ser contente, exercitar o contentamento, ser satisfeito com aquilo que Deus nos deu, não significa ser acomodado. O homem foi colocado por Deus no jardim para fazer o quê? Cultivar a terra, desenvolver a terra. Deus deu inteligência para o homem, capacidade para o homem para desenvolver a ciência, desenvolver instrumentos, desenvolver meios para cultivar a terra. Ou seja, Deus, ele deu para cada um de nós inteligência, capacidade, saúde, condições para a gente crescer. Ser satisfeito não é falar assim: olha, a minha vida está boa, vou cruzar os braços. Não, você é jovem, e até quem já passou da juventude, estude, procure, cresça no seu trabalho, cresça na sua área profissional, cresça no aprendizado. Não fique acomodado na sua vida espiritual, cresça também no conhecimento da palavra de Deus, desenvolva-se. Ser satisfeito em Cristo não significa ser acomodado. A gente precisa sempre se lembrar disso. Deus, ele colocou o homem na terra para cultivar a terra, para desenvolver a terra, para fazer a terra crescer e ele crescer em habilidades também. Mas ao mesmo tempo nós precisamos nos lembrar que tudo aquilo que ele nos dá é o suficiente para nós em todo o tempo nas nossas vidas. A gente não precisa daquilo que ele não nos deu e que ele nunca vai nos dar, porque nós não precisamos. Mas nós aprendemos uma outra coisa também. Olha o versículo 6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento. Olha o que ela queria: entendimento.
mas ela já tinha, ela era perfeita. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e comeu. Irmãos, aqui uma palavra aos homens casados, aos maridos. A queda aconteceu por causa da negligência de Adão. Você já pensou numa coisa? Quem comeu primeiro do fruto? O homem ou a mulher? Foi a mulher, não foi? Agora, quem Deus chamou para conversar primeiro? Foi o homem. O homem é o responsável. Você não lê na palavra de Deus a respeito da primeira Eva, ou a gente não aprende que o pecado original foi causado por Eva, mas sim por Adão. Adão foi o nosso representante aqui, não Eva. A responsabilidade era do homem. Isso não significa que o homem é mais importante que a mulher, não, mas foi o homem criado primeiro, e ao homem Deus diz, foi ao homem. Se você olhar aqui para a sua Bíblia, no capítulo 2, capítulo 2, versículo, deixa eu olhar aqui, 16 e 17, o Senhor Deus, 15, Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, a mulher não existia ainda, a mulher vai ser formada do versículo 18 em diante, só tinha o homem. Tomou Deus o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como é que Eva sabia daquela ordem? Eu acredito que foi o homem que contou para ela. Mas a ordem foi primeiro para o homem. Então, meus irmãos que são maridos aqui, nós, maridos, somos responsáveis pelas nossas esposas. Se Deus te deu uma esposa, é para você cuidar dela, é para você pastorear a sua esposa. Adão viu Eva de papo furado, vamos usar essa expressão, com a serpente, e não fez nada. Ele poderia ter chegado, Eva, para com isso, Eva. O que o Senhor nos disse, Eva? O que Deus disse? Ela não chamava Eva ainda, Minha esposa, minha querida, meu amor. O que Deus disse para a gente? Que o dia que a gente comer dessa árvore, nós vamos morrer. Para de dar ouvido para essa serpente. Mas não. Ela comeu, ela levou para o homem, ele não falou nada. Falei, você está doida, mulher? Não, ele não fez isso. Ele comeu também. Irmãos, homens, maridos, a gente tem que cuidar das nossas esposas. Nem todo homem cristão foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser um ministro da palavra, mas todo homem cristão é chamado para ser pastor da sua casa. Primeiro da sua esposa, depois dos seus filhos. Se Adão tivesse pastoreado a sua esposa, tivesse levado a sua esposa para a palavra de Deus, para que assim ela não desse ouvidos à palavra da serpente, a queda não teria acontecido. Às vezes, meus irmãos, as nossas famílias sofrem, e sabe de quem é a culpa? Nossa, dos homens, maridos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, homens, e nos ajude a cuidar das nossas casas, a começar das nossas esposas. Ler a Bíblia com elas, orar com elas, instruí-las, mesmo que você tenha um pouco conhecimento ou pouca instrução, mas aquilo que Deus te capacitou, cuide de sua esposa, ame a sua esposa, proteja a sua esposa do mal, porque aqui nós temos o primeiro exemplo na Bíblia do que aconteceu quando o marido falhou no seu papel de marido.
Mas em terceiro e último lugar, a lição que nós aprendemos, o que esse texto vai nos mostrar são os resultados da queda. Versículo 7 primeiro. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É interessante uma coisa. Antes deles comerem do fruto da árvore, eles estavam nus. Deus criou eles nus. E se você olhar para o texto em Gênesis 2:25, diz assim, Gênesis 2:25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que lindo! Eles não tinham vergonha um do outro, eles não tinham vergonha de Deus. Deus ia lá conversar com eles. Como que Deus ia? Acredito, meus irmãos, pelo que já estudei, que Deus tomava uma forma humana, formato humano, e ia conversar com eles. Todas as tardes, Deus ia tomar café com eles. Já pensou nisso? Oh Deus, que bom, vem tomar café com a gente. Pega uma manga aí, vamos comer uma manga junto. Aquela jabuticaba. E eles estavam nus, eles não tinham vergonha um do outro, eles não tinham vergonha de Deus, mas quando eles comeram, eles tiveram vergonha. A gente vê, meus irmãos, que o casamento aqui, ele foi manchado, eles tiveram vergonha um do outro, eles tiveram que esconder as suas intimidades um do outro. Com isso, mais tarde a gente vai ver pecados sexuais aparecendo na humanidade. Fornicação, poligamia, adultério. O casamento foi manchado. Se você olhar para a sua Bíblia, aqui em Gênesis 3 mesmo, se você olhar aqui no versículo 11, Deus ele perguntou para o homem, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Olha o que Adão falou. Disse o homem, versículo 12, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore eu comi. A culpa é dela, Deus. Eu não quis casar. Eu estava bom solteiro, aproveitando a vida, trabalhando, dando nome para animais. Se eu for me arrumar uma esposa, a culpa é dela e a culpa é do Senhor. A harmonia foi quebrada. O mandato social, o relacionamento do homem com o seu próximo foi quebrado. O homem agora não tinha mais harmonia no casamento, harmonia com o próximo. Foi isso que a queda fez, em primeiro lugar. Segundo resultado, segunda consequência, é que a queda trouxe medo. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, o Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, o que está aí? Tive medo e me escondi. A queda trouxe o medo. Puxa, mas ele já conhecia Deus. Deus não era uma novidade, não era uma pessoa desconhecida. Às vezes nós temos medo do desconhecido, mas não era o caso aqui. Adão conhecia muito bem a Deus, eles eram amigos, eles tomavam café junto toda tarde. Mas o pecado trouxe medo. Por que ele trouxe medo? Porque Adão tinha consciência de que o dia que ele comesse daquela árvore, Deus ia matá-lo. Deus falou, o dia que você comer, você vai morrer. Ele teve medo. Irmãos, é interessante o medo, né? E o medo, a partir de Adão, ele foi transmitido a todas as gerações. Quando uma criança faz uma coisa errada, o que ela faz? Ela tenta se esconder. Ela tenta se esconder. Por quê? Ela tem medo da disciplina do seu pai, da sua mãe. Ela tem medo. Um criminoso, ele tenta se esconder da polícia, porque ele tem medo.
de ser preso. Então, por causa da queda, a queda ela trouxe medo dos nossos corações, mas em última instância, o medo não é do pai e da mãe que vai disciplinar a criança, o medo não é da polícia ou da justiça que vai aplicar a lei sobre um criminoso, mas em última instância o medo é de Deus. O pecador ele tem medo de Deus, porque o pecador sabe que ele está em inimizade com Deus. O pecador ele é um inimigo de Deus. É interessante aquilo que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 5, que pode ser que pelo justo alguém queira morrer, ou pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor conosco, tendo o seu Filho morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, nós fugíamos de Deus. Pense antes da sua conversão, você não queria saber de Deus. A gente tem irmãos aqui que já relataram como foi a sua conversão e como era a sua vida antes da conversão. Eram pessoas que não queriam saber de Deus. E você conhece pessoas, às vezes na sua família, no seu trabalho, pessoas que quando você fala do Evangelho, eles não querem ouvir, porque eles têm medo. O pecado trouxe medo aos nossos corações. Porque do dia que comer do fruto, você vai morrer. Segunda consequência, ou segundo resultado da queda, foi o nosso relacionamento com Deus manchado, o mandato espiritual. A nossa amizade com Deus no Éden foi quebrada. Não somos mais amigos de Deus. O homem não é mais amigo de Deus. Mas teve uma terceira consequência ainda. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos, e eu és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça, tu ferirás o calcanhar. Versículo 17. Visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste a árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, fadigas comerás dela, o sustento dela durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A terceira consequência, meus irmãos, é que a terra se tornou maldita. Os animais sofrem, as plantas sofrem. Romanos 8, 22 vai nos dizer que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Crescimento desordenado de cidades, desmatamento, queimadas, a ganância do homem, poluição, tudo isso. Os maltratos aos animais. Algum tempo atrás, eu acho que foi o presbítero Márcio que publicou como que é a produção do não lembro como se fala, acho que é foie gras, que é um patê, acho que é isso, né? Feito com fígado de patos. São mortos de uma maneira brutal. Sabe aquele seu galetinho que você come, que é gostosinho? São franguinhos bem novinhos mortos. E poderíamos citar uma infinidade de situações em que a terra geme e suporta angústias até agora. O trabalho se tornou uma coisa pesada. Antes o trabalho era prazeroso, era gostoso. O trabalho continua sendo uma bênção de Deus, mas agora a gente se cansa, a gente pega doenças no trabalho, a gente às vezes não tem seguranças apropriadas no trabalho, o trabalho então foi manchado, ou seja, o mandato cultural foi também
manchado. E também o versículo 16, que eu pulei aqui: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O relacionamento matrimonial foi manchado, o marido ia governar a mulher. Como nós falamos hoje de manhã na escola dominical, foram multiplicadas as dores do parto da mulher. Tudo isso, consequências da queda. Mas, apesar de tudo isso, todo esse quadro horrível da queda, nós vemos graça. Nós vemos graça. Lá no versículo 21, eu vou pular, mas depois eu vou voltar. Diz que Deus, o Senhor Deus, fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É interessante que às vezes a gente tenta resolver os nossos problemas do nosso jeito. Adão teve medo e o que ele fez? Ele fez cintas de folhas de figueira para cobrir a sua nudez e da mulher. Só que aquelas folhas elas iam secar, elas iam apodrecer. Os meios que o homem tenta fazer para resolver o seu problema do pecado são insuficientes. Não adianta fazer romaria, não adianta subir escadaria de igreja de joelhos, não adianta fazer novena, não adianta fazer nada. Tudo que o homem tenta para fazer para agradar a Deus ou para se proteger de Deus é inútil. Deus ele providenciou para o homem então uma roupa definitiva: peles de animais. A primeira morte aconteceu no mundo. Um animal precisou ser morto para cobrir as vergonhas, a nudez do homem e da mulher. Isso aponta para o versículo 15, o proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui ele faz uma promessa, falando à serpente, que um dia o descendente da mulher, ele viria. O que ele ia fazer? Ele seria ferido. A serpente feriria o calcanhar do descendente. Aliás, o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. É o que nós vimos lá em Isaías 53. Ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi pregado numa cruz. Mas o descendente da mulher feriria a cabeça do descendente da serpente. Jesus Cristo na cruz, ele venceu o pecado. Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo ao ressuscitar, ele venceu a morte. Aquela promessa, 4 mil anos, mais ou menos 4 mil anos antes do Calvário, ela vai acontecer em Cristo. O descendente da mulher, ele vai nascer da Virgem. Nós vimos. José tentou deixá-la, José amava Maria, mas ele viu Maria grávida, ele falou assim: não, nós não nos relacionamos, ela adulterou. O Espírito Santo, ele então aparece em sonho para José e falou assim: olha, não temas receber Maria, sua esposa, porque ela foi gerada do Espírito Santo. Essa criança veio para salvar o seu povo disso aqui, da queda, dos pecados. Por isso, meus irmãos, o Natal é maravilhoso. Porque Natal sem cruz não é Natal. A manjedoura sem cruz não adiantaria nada. Antes mesmo de Jesus nascer, o anjo disse para José: ele veio para morrer. Essa criança aqui veio para morrer. Ela vai salvar o seu povo dos pecados deles. Por isso, quando nós olhamos para o Natal, meus irmãos, obrigatoriamente nós precisamos e nós devemos nos lembrar da cruz. E eu concluo dizendo o seguinte: essa primeira promessa natalina foi dada próxima a uma árvore. A árvore do meio do jardim. Porque homem e mulher comeram do fruto da árvore do meio do jardim, a queda aconteceu.
Mas algum tempo depois, nós temos uma segunda árvore. É interessante que Natal tem a árvore. Eu falei sobre árvore um pouco na quinta-feira, né? A gente enfeita a árvore, a gente coloca na igreja, coloca em casa, no comércio. É lindo, na praça. E Natal, de fato, é a época da árvore. A queda aconteceu próxima à árvore do meio do jardim. Algum tempo depois, uma segunda árvore. Mas essa segunda árvore não era bonita. Essa segunda árvore não era colorida, não era verde. Essa segunda árvore, ela estava não num jardim, mas no Monte da Caveira. E o Filho de Deus foi pendurado ali naquela árvore, naquele madeiro. Deuteronômio 21, 23 diz: maldito pendurado no madeiro. Aquela foi a árvore de Natal. Porque Natal não seria nada sem a segunda árvore, a cruz. A gente continuaria nos nossos delitos e pecados. Muita gente daqui um mês, no Natal, vai comer, vai beber, vai se alegrar, vai trocar presente, mas continua morta nos seus delitos e pecados. Seus sangues estão diante de Deus, aquilo que a gente falou na escola dominical. Deus está irado com elas. Mas nós podemos celebrar o Natal com alegria verdadeira, porque na segunda árvore foi derramado sangue, o sangue que nos lavou, que nos perdoou, que nos comprou. Mas ainda uma terceira árvore. Lá em Apocalipse 22, versículos 2 a 5, diz assim, Apocalipse 22, 2 a 5. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do seu Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, a sua fonte, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, não precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Os nossos irmãos do Antigo Testamento aguardavam pela segunda árvore, que foi colocada no Calvário. Ela já veio, Jesus já nos salvou nela. Agora nós esperamos pela terceira árvore, aquela árvore que estará na Nova Jerusalém. À sombra dessa árvore, nós estaremos com Jesus Cristo. Nós olharemos nas suas mãos as marcas da primeira árvore, por nosso pecado. Então eu sim, meus irmãos, eu concluo dizendo exatamente isso. Tenha essa expectativa. Espere pela segunda vinda, pelo dia em que Jesus virá mais uma vez. E aí a gente vai celebrar com Ele. Não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento. E ficaremos juntos com Ele, próximos à terceira árvore, a árvore da vida. E aí sim, será tudo como no Éden, tudo perfeito novamente, tudo lindo novamente. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.